Agora a gente vai ver como o computador armazena, né, a representação de um número no computador, porque isso influencia também a parte de erros, né? Bem, primeiramente você tem que saber a base. Por exemplo, no computador a base binária. Então, a base beta, né, que eu estou chamando aqui base beta. Espera aí que a caneta aqui não funcionou. Agora, a base beta, por exemplo, B. Base beta é 2, seria a base no computador. Então, a base tem que ser um número maior ou igual a 2. Então, por exemplo, base binária seria 2. Como é que você representa um número positivo ou negativo? Ó, então, é mais ou menos aqui são os dígitos da base, né? Então, você tem os dígitos da base. Isso aqui parece ser difícil, né? Depois eu mostro para vocês o entendimento disso aqui, né? Dessa expressão aqui, né? Vou mostrar para vocês que isso aqui é muito simples de você. Então, esses aqui são os dígitos da base que você está utilizando. E isso aqui seria a explicação de como esse número armazenado aqui, ele é entendido, né? Vamos assim dizer. Então, vocês vão ver que isso aqui é fácil, tá? No caso da binária, os dígitos seriam 0 e 1. Mas vamos lá. Olha esse aqui que é melhor. Vamos entender a letra B primeiro. Ó, essa é a representação, tá? Então, vamos lá. O x igual a mais ou menos o número. Então, ó, o x meu aqui seria esse número aqui, ó. Tá vendo? Esse número aqui, ó. Tá? Então, estou na base 10. Tá? Base 10. Então, seria esse número aqui na base 10. Como é que você entende? Olha aqui que interessante. É mais ou menos, aqui no caso é positivo, né? Então, eu eliminei o positivo. Aí, eu vou fazer de trás para frente que é melhor. Ó, o D0, o dígito 0, é esse aqui. Por que ele é chamado dígito 0? Porque ele é o dígito da unidade, ó. 7 unidades. Então, seria 7 vezes 10 elevado a 0. Aqui, ó. Seria o D0, B, a base elevada a 0. Né? O próximo é o da unidade. Então, seria 10 elevado a 1. Ou, desculpa, unidade da dezena, né? Então, é o dígito 1 vezes a base elevada a 1. Aqui, ó, o dígito 1, que é esse aqui, vezes a base elevada a 1. Depois aqui seria da centena. Então, 9 centenas. 9 vezes 10 ao quadrado, né? Que seria a centena. E aqui, o milhar, 10 ao cubo. Então, 1 vezes 10 ao cubo. Então, é isso aqui. Ó, esse é o número aqui, a representação dele, numa base. Agora, se você pegar na base binária, ó, esse é o binário, ó, vamos representar. Vamos fazer de trás para frente. É o 0, 1, 2, 3. Ó. É melhor. Então, 0 vezes 2 elevado a 0, porque a base agora é 2. Ó. E esse aqui, 0 vezes 2 a 1, 1 vezes 2 a 2, 1 vezes 2 a 3. Pode fazer esse número aqui, soma isso aqui, vai dar 8 mais 4, 12. 12, né? Aqui vai dar 12. Então, esse número aqui é o número 12, ó, em base decimal, né? Esse é o binário. Ó. Esse número binário corresponde ao 12 decimal. Então, a representação, né, significa isso. Ok? É muito fácil de você entender. Isso já é a conversão do número em base decimal, né? Vocês vão ver. Então, a representação de um número real, aí você tem a parte fracionária. Você pode ter a parte fracionária. Então, você teria a parte inteira. Isso aqui são os dígitos da parte inteira, vírgula, e os dígitos da parte fracionária, né? Então, vamos exemplificar aqui, ó. Você tem na base 10, ó, esse aqui, ó, 39,28. Você tem 39 inteiros, 28 decimais, né? Então, você tem a casa decimal aqui, ó. Seria 28 centésimos, né? Mas vamos lá, como é que você enxerga isso aqui? A parte inteira é aquela que a gente fez anteriormente, ó. Seria 9 unidades, né? 9 vezes 10 a 0, 10 a 0 é a unidade. E esse aqui é o do 10 a 1. Então, 3 vezes 10 a 1. Mas, agora aqui, como é que você lê isso aqui? Isso aqui é 2 décimos. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 1. Ou, se você quiser, 2 dividido por 10 a 1. Esse aqui seria 8 centésimos. Então, 8 dividido por 10 a 2. Ou seja, 8 vezes 10 a menos 2. Né? Então, aquele número, explicitando ele, é isso aqui. Não é? Ok? Agora, você vai para... Aqui esse é decimal ainda. Mas agora você quer passar para binário. Então, como é que você converte? Você vai converter a parte inteira em binário e depois a parte decimal. Aí, vai dar isso aqui. Como que você achou isso, Grisa? Aí nós vamos ver aqui, ó.
Primeiro, conversão binária para decimal. Esse é fácil. Você tem um número binário. Converter em decimal é só fazer aquela representação do número. Ó. 1 vezes 2 a 0, né? Esse aqui é 0 vezes 2 a 1, 1 vezes 2 a 2, 1 vezes 2 a 3. Lembra? Aquela representação do número. Aí você soma isso tudo, vai dar 13. Né? Ok? Agora esse aqui, mesma coisa. Ó. É 1 vezes 2 a 0. Aqui, ó. E esse aqui, 0 vezes 2 a 1, 0 vezes 2 a 2, 1 vezes 2 a 3, 1 vezes 2 a 4. Faz essa conta, né? Isso aqui vai dar 16, 8, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 1. Isso vai dar 25. Então, converter binário para decimal é mole, né? Agora, vamos fazer decimal para binário. Isso é fácil também, vocês já viram isso lá na introdução em informática, né? É a chamada divisão, método de divisão sucessivas. Então, você divide um número por 2, porque você está passando para a base binária. Aí você pega o quociente, torna, divide por 2 e vai repetindo esse processo, até que o seu quociente seja igual a 1. Aí, o número em binário, você vai ler, o número binário é formado pela concatenação do último quociente com os restos das divisões lidos no sentido inverso. Isso é uma técnica que a gente utiliza. Vocês já viram, né? Aqui eu deveria ter feito assim, ó, 13, passar para binário. Então, você divide por 2, vai dar 6, resta 1. 6 dividido por 2 vai dar 3, 2, 6, resta 1. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, resta 1. Então, ó, chegou no quociente. Esse não dá mais para dividir por 2, né? Porque é menor que 2. Aí você lê de trás para frente, olha lá. O quociente mais os restos das divisões. 1, 1, 1, 1. Ou eu errei aqui é 0, desculpe. 3 vezes 2, 6, é resto 0. Então, 1, 1, 0, 1. Olha lá. 1, 1, 0, 1. As divisões. Né? Então, essa é em binário. Todo mundo sabe isso aí, né? Agora vamos pegar. Agora é o contrário. O decimal. Olha que interessante. Vamos voltar lá naquele. Olha que doideira. Aqui, vocês viram que você está multiplicando? Repare que aqui você está dividindo, olha. Então, é o contrário que você faz. Você viu? A parte inteira eu divido. Então, a parte fracionária eu multiplico. Olha que bacana. A parte fracionária, você pega a parte fracionária, tá? Aqui é 0. Depois vamos pegar, se for um número diferente, 0. Aí você separa inteiro fracionário. Então, para nós, tem que ser 0 aqui. Só o fracionário. Então, você pega a parte fracionária e multiplica pela base. No caso, a base é 2. Multiplica. Aí deu isso. Se ele der um número menor que 1, né, 0, alguma coisa, nunca vai chegar a 2, né? Tem que ser menor que 1 aqui. Se der 0, você pega esse número e guarda ele. É esse 0 aqui, ó. Esse 0 aqui, ó. Vou mostrar. É esse 0 aqui, ó. Porque esse 0, 0, é aquele, ó. 0, 0. Então, esse 0 aqui. Aí você multiplica por 2. Deu, ó, esse 0,375 deu 0,75. Aí você pega ele, torna a multiplicar por 2. Deu 1,5. Esse 1 que está aqui é esse aqui, ó. Esse 1 aqui, ó. Quando dá maior que 1, você elimina um 1, tá? Porque sempre tem que ser um número menor que 1. É aquele 1 lá, você elimina, pega só a parte fracionária. Aí você torna a multiplicar por 2. Aí deu 1,00. Então, esse 1 aqui, esse 1 aqui, ó. Como aqui deu 0, tudo 0, aí não adianta você multiplicar por 2, vai continuar tudo 0. Então, vai ser 0, 0, 0, 0, 0. Então, a gente não coloca, porque depois você sabe que o número decimal depois da vírgula aqui, esses zeros não influenciam. Então, esse é o número em binário. Agora, gente, vamos supor que esse número não fosse 0. Você tornaria multiplicar por 2 e vai assim, até der 0. Quando nunca vai dar 0, que você vai fazendo, é uma dízima. Aí você vai ter que truncar, é aquele negócio. Tem número que é interessante, ele em decimal não é dízima, em binário vira dízimo. Aquele, lembra que a gente mostrou lá. Então, é esse aqui, ó. Vamos pegar um número que tem a parte inteira e a parte decimal. Então, a parte inteira é aquele negócio que você vai dividindo por 2, lembra? Aí deu esse número aqui. Tá? Aí você converteu a parte inteira. Aí a parte fracionária você vai multiplicando por 2. Você pega a parte fracionária e vai multiplicando por 2, ó. Vai multiplicando por 2. Aí mesma coisa, aí você vai pegar esse primeiro 0, esse 1, esse 1, ó. 0, 1, 1.
né? Ok? Então, aquele número lá ficou o quê? Ficou esse, vírgula, esse, né? Olha lá. Aquele, vírgula, esse. Muito interessante, né? Isso é em binário, né? Ok? Agora, isso aqui é interessante, arredondamento e aritmética de ponto flutuante. Vocês lembram ponto flutuante na física? A gente coloca assim, 0, por exemplo, 1, 2, 3, 5 vezes 10 elevado a menos 2, por exemplo. Isso é uma notação ponto flutuante, né? Esse é um número. Isso aqui que você tem que ter cuidado, que o expoente vai te andar com a vírgula. O ponto flutuante é sempre 0, alguma coisa. No computador não é 0 não, tá? Como é binário, eles colocam aqui sempre 1. Mas aí é o padrão I3E, não vou entrar nesse detalhe não. Vamos entender o ponto flutuante. É sempre 0, alguma coisa. Tá? Estou fazendo a base dessa. Então, olha aqui. O que é esse 1 aqui? 0,1. O que é esse 1? É 1/10. Seria 1 dividido por 10 elevado a 1, tá vendo? Esse aqui, 2 dividido por 10 elevado a 2. E assim por diante, né? Mas aqui eu estou fazendo a base dessa. Se fosse na base binária, aí seria assim, ó. Por exemplo, só zeros e uns. Aqui é 2 elevado a... Porque a base é 2. Por exemplo, 2 elevado a menos 3, né? Isso aqui é o padrão da vírgula. Depois eu vou mostrar isso aqui, ó. O expoente, como é que você navega com a vírgula. Então, isso aqui seria 1 dividido por 2 a 1. Esse aqui, 0 dividido por 2 ao quadrado. Dá 0, né? Mas 1 dividido por 2 a 3 e assim por diante. Então, esse cara aqui, ó, a gente chama de mantissa. É isso aqui, ó, é a mantissa. Tá? Tá aqui, ó, a mantissa. Né? Esses aqui são os dígitos da base, os DIs, ó, dígitos da base. Né? Que varia de 0 até a base menos 1, concorda? Porque se a base for binário, é 0 e 1. Se a base é decimal, de 0 a 9, e assim por diante. É o expoente aqui, ó, olha lá, base, tá vendo? E ter um número de dígitos significativos. Isso aí não precisa para a gente explicitar. Então, ó, vamos ver. Ó, um número x real, ele é representado assim, ó, em ponto flutuante. 0, os dígitos da base, tá vendo aqui? Vezes a base elevada ao expoente. Tá? Então, essa é a sintaxe. Então, vamos navegar com a vírgula. Cuidado, agora que é o segredo aqui. Vamos escrever esses números aqui em ponto flutuante. Esse. Ponto flutuante tem que ser 0, né? E aí você vai explicitando ele. Esse aqui já está, teoricamente, ó. Então, vamos lá. 0,35 já está o ponto flutuante. É 0, aqui é 0. Aí, você teria 0,35 vezes 10 elevado a quanto? Sempre tem que ser o número vezes a base elevado ao expoente. Vezes 10 elevado a 0, porque isso aqui dá 1. 1 vezes isso é isso mesmo, ou seja, ele já está em ponto flutuante. Aqui é a explicação como é que você obtém, mas é mais fácil você enxergar aqui, ó. Olha lá, é 3 dividido por 10, ou 3 vezes 10 a menos 1. Esse 5 dividido por 10 ao quadrado, ou 5 vezes 10 a menos 2, né? Vezes 10 elevado a 0, porque você não mudou a vírgula, tá? Já a vírgula prontinha, por isso que é 10 a 0, é 1, né? Então, sempre quando já tiver prontinho no ponto flutuante, aqui a base, o expoente da base é 0. Continuando, esse número aqui, ó, ele é negativo, então menos. Agora, vamos lá, o que é isso aqui? Presta atenção. Esse número eu tenho que colocar 0, é negativo, 0, eu tenho que escrever ele assim, ó. É ele aqui, ó. Tem que escrever ele assim, ponto flutuante, 0, né? Agora, repare, a vírgula está aqui, mas ela não está aqui, ela estaria aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Você tem que andar com a vírgula para cá, então para a direita. Então, você tem que multiplicar por 10 a 1, ó. Né? Multiplicou por 10, andou com a vírgula aqui. Esse número aqui. Por isso que é 10 elevado a 1. Pode ver, se você multiplicar isso aqui por 10, essa vírgula vai andar para a direita. Então, quando o expoente é positivo, você está andando assim, ó. Né? Expoente negativo vai ser o contrário, vocês vão ver. Então, isso aí é a notação em ponto flutuante. Essa explicação acho que é mais difícil, né? É melhor você fazer direto. Aí, ó, olha onde está a vírgula, né? Ponto flutuante.
Aí o que você vai fazer? 0, vocês observam, teoricamente já estaria no ponto flutuante, né? Porque aqui é 0, só que eles não usam colocar o primeiro dígito não significativo, eles colocam significativo, olha aqui, ó, 0, eliminou esse 0. Então vamos lá, olha onde está a vírgula aqui, e ela está aqui, né? Ó, esse aqui, a vírgula está aqui, concorda? Ó, está aqui, ó. Você tem que ir para a esquerda, então você tem que andar uma casa para a esquerda, então é negativo, ó, 10 a menos 1. Você multiplica por 10 a menos 1, você está andando com a vírgula à esquerda, uma casa, ela vai passar para cá, olha lá, né? Então agora o expoente é negativo, né? Agora esse aqui, olha onde está a vírgula, você tem que andar 1, 2, 3, 4. Você pode ver que vai ser 10 a 4, olha o expoente aqui, ó, porque você está andando para a esquerda. Quando você anda para a direita, é expoente negativo, né? Olha lá, tá aqui o número, concorda? Ó, a vírgula tem que andar para a direita, ó, 4 casas, então você multiplica por 10 a 4. Você pode ver, aqui você tem que andar, quando é negativo, você vai ter que andar a vírgula para a esquerda, então uma casa, ó, 10 a menos 1, tá vendo? Aqui é 10 a 4. É fácil isso, né? Esse aqui, ó, então você tem que andar com a vírgula até aqui, ó, então 1, 2, 3, né? Só que você está andando para a direita, então 10 é menos 3, ó. Né? Concorda? Ó, aqui você vai andar para a esquerda, ó, tá vendo? Você vai andar com essa vírgula para a esquerda, então é negativo. Daqui para cá é para a direita, daqui para cá para a esquerda, né? Depende de como você enxerga, né? Então seriam os números. Agora, isso aqui é interessante. Ele está colocando uma máquina em que o maior expoente é negativo, é menos 2, é o menor expoente, né? E o maior expoente é 2. Então, vamos supor que você tivesse uma máquina, um computador, que ele só representasse até o expoente menos 2 e 2, um ponto flutuante. Então, você está limitando a máquina. Olha que interessante. E depois vocês vão entender por quê. A máquina, toda máquina tem esse limitante, né? Os grandes computadores têm um limite inferior e um limite superior. Aí vamos ver como é que eles chamam, tá? Então, vou pegar esses números aqui. Ó, o expoente é de menos 2 a 2, tá? Ok? Você tem 3 dígitos significativos, ou seja, você vai pegar só 3 dígitos significativos, tá? Então, vamos lá. O 0,35 já está no ponto flutuante. Seria 0,35, aí põe 0 para completar, né? 3 dígitos, vezes 10 a 0. É 3 dígitos aqui, ó. Eu tô fazendo só com 3 dígitos. Esse aqui, ó, você vai pegar 3 dígitos e vai colocar ele em ponto flutuante, ó, 3 dígitos. Eu repare que eu trunquei o 0. Trunquei, porque você só tem 3 dígitos na máquina, né? Ó, tá dando erro. Olha o número aqui, olha aqui, ponto flutuante. Vezes 10 elevado a 1. Por quê? Você vai ter que andar com a vírgula para a direita, tá vendo? Então é expoente positivo. Agora, olha esse aqui, em ponto flutuante. Você tem que pôr a vírgula aqui, ó, né? 0,1, ó. Então, vamos lá. Esse número, para você chegar nesse, você tem que andar com a vírgula para a esquerda. Então, 10 é menos 1. Tá vendo? 3 dígitos. Então, olha que interessante. Agora, vamos pegar esse número aqui. Olha que bacana. Vai escrever em ponto flutuante. Ó, primeiro, o que vai acontecer? Você está usando 3 números da base, então teoricamente você teria que truncar. Esse aqui você não vai representar. Já tem um problema aí, você está truncando, mas tudo bem. Só que o expoente é 4. Ó, o expoente 4 você não pode representar, porque o maior nosso é 2. Isso aqui é um exemplo didático, né? Isso chama-se estouro para cima, é o overflow, né? Estouro da máquina, overflow. Tem, quando você usa máquina aí, dependendo de algumas contas, dá um estouro, dá overflow. Aí dá um é o overflow, estoura, ela não consegue representar. E o contrário, ó, esse número aqui, em ponto flutuante, é esse aqui, né? Seria 3 casas, né? Aqui 0 depois, né? Aqui é 3 casas, né? Eu esqueci de falar, é 3 casas. Então você trunca. Aqui não tem problema, vai ser 0. Aí ele não pode ser representado também com o expoente, é menor que menos 2. Isso chama underflow. Over é sobre, under é abaixo, né? São os 2 tipos de erro.
Esse aqui é exemplinho só para você ver o que é o estouro para cima e o estouro da máquina para baixo, né? Ou seja, seria o infinito e o menos infinito, né, da máquina. Só que os computadores hoje, 64 bits, precisão dupla, então isso aí vai, né, é um número infinitamente grande. Antigamente eu dava o padrão I3E para mostrar, né? Os erros que acontecem, né? Ou seja, você tem que pegar a existência do erro, sempre vai ter, os tipos e como propaga. Isso aqui é ruim no cálculo numérico, é a propagação do erro. Então, a existência. Primeiro é o erro inerente, ou seja, sempre presente. É inerente, sempre presente. Então, por exemplo, se você for fazer uma medida usando uma régua, né, a sua régua é milimetrada. Então, você mediu lá 50,3. Mas será que é 0,3 mesmo aqui? Você poderia ter errado para 2 para cima ou 2 para baixo, né? Aqui também, ó, poderia ser isso. Só tô imaginando, né? Ou assim, aqui já é um erro grosseiro, mas é de quilo, aí é a balança, depende da precisão da balança, né? Então você vai ter esse gap aqui para cima ou para baixo, né? Esse é o problema do erro inerente, que vai acontecer, depende do seu processo de aferição, da sua escala de medição, né? Vamos assim dizer. O erro de truncamento é aquele negócio do truncar, lembra? Lembra que eu trunquei, você tem um número, você pode truncar por causa dos dígitos da base. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando só com 3 dígitos, aí você trunca tudo. Ou você tem, por exemplo, né? Você tem o teórico e o prático. É quando o número é uma dízima, aí você trunca. Ou o pi é um número irracional. Você tem que truncar, porque ele é infinito. Ou uma dízima, é infinito, né? Então, você vai truncar, é o que a gente chama de truncar. Cuidado que truncar é diferente de aproximar, né? Lembra? Você tem 3,145,962, o pi. Aí vamos supor que eu vou truncar na terceira casa decimal. Truncar a terceira casa decimal é assim. Agora aproximar. Aí você vai para a quarta casa, é maior que 5, você aproxima para 6, ó, tá vendo? 3 casas decimais. É diferente, é o próximo aqui, né? É mais para frente. Erro na representação. Aqui, ó, é representação de um número na base. Cuidado, com finito de dígitos, né? Então, o erro de truncamento, o erro de representação. O representação depende da base, né? E o truncamento é aquilo que a máquina, você não consegue encaixar o número inteiro lá, porque ele, de repente tem mais sei lá, 100 casas decimais. Aí você não consegue colocar. Então, por exemplo, aquele exemplo lá da calcular a área de um círculo, né? Círculo, não é circunferência, não. Área do círculo de raio 100 metros. Lembra? Aqui é um erro de representação, porque você está truncando, né? Você está representando assim, você está representando assim, você está representando assim. Ou seja, você não está truncando, você está representando diferente, né? Você está representando o π de formas diferentes. Aqui também, ó, olha o outro de representação aqui, ó. Esse número, olha que bacana. Em base 10, ele não é dízima. Em base binária, ele é uma dízima. Então, ele vai truncar. Você não vai pôr isso tudo. Você vai lá ter, sei lá, quantos dígitos após a vírgula. Por exemplo, 32 dígitos. Aí você pega. A precisão simples, acho que é... Eu não esqueci. Quantidade de dígitos. Poxa, é 8. 32 menos 8, 24. Acho que é 24. 24. O outro é 64 menos 12. Acho que é 30 e lá vai pedrada. Ou mais. Eu esqueci quanto que é. Então você tem um número de dígitos, né? É finito. Ok? Então vai dar esse problema de erro de propagação. E a propagação do erro que é importante também. Porque quando você trunca, ou por truncar de representação do número, ou truncar mesmo que você quer, você trunca o número, você vai propagando esse erro, que você vai trabalhando com esse número, né? Então vai propagando o erro, lembra? É aquilo lá, ó, ele vai propagando o erro, né? Aqui, ó, é aquele caso do x igual a meio ou 1, lembra? Ó,
ó, no computador, se você fizer soma meio 3.000 vezes no computador, ele vai dar, no computador, quando é meio, ele dá certinho, tá? Certinho. Seja na calculadora ou no computador. Agora, você vai jogar esse aqui, 0,1, gente, olha. 0,1 no computador, quando você usar um computador ou uma máquina que tenha precisão simples, aí vai chegar nesse valor. Aí você vai achar bem doido. Por que ele está achando? Precisão simples é 32 bits. Esse aqui é 64 bits. É geralmente os computadores normais. Por que chegou esse número? Porque esse número aqui ele é dízima, olha lá, é dízima, então ele vai ter que truncar, não é um número preciso, né? Então dá esse problema de errinho. Isso aí é muito interessante, você tem que gerenciar esse erro, né? Ó, fazer a conversão de 1 para a base 10, você tem esse erro, né? Então ele não tem representação exata. Dá esses problemas. Agora, cuidado. Não confunda exatidão com precisão. Você pode ser exato sem precisão. E você pode ser precisão sem ser exato. Eu acho que na figura aqui você entende melhor. Ó, precisão, exatidão. Olha esse cara aqui. O cara está preciso. Ah, mas ele não está acertando o alvo direitinho. Mas ele está preciso. Por quê? É precisão alta. Ele está acertando todo mundo pertinho um do outro. Então ele está precisão. Ele só está errando o alvo. Ou seja, ele não está tendo exatidão. Esse aqui, ele tem precisão também não boa, né? Baixa, porque os tiros estão todos diferentes, né? Bem distantes. E também não tem a exatidão. Ele não está exato no alvo. Agora esse aqui, olha que interessante. Tem uma exatidão alta, né? Porque está quase todo mundo no alvo. Só que a precisão está baixa. Estão diferentes, ó. Desnível. Esse aqui é alta precisão e alta exatidão. Né? Esse aqui é exatidão alta e precisão. Né? Ó, tem muita precisão e muita exatidão. Precisão a gente confunda com exatidão, né? Você pode dar tiro tudo errado, mas acerta no mesmo lugar. Isso é uma precisão. Você está dando tiro errado, mas está acertando tudo errado. Só que você está com exatidão baixa, né? Seria essa a ideia. Os erros têm o erro absoluto e o erro relativo. O erro absoluto é a diferença do valor real menos valor aproximado. Isso a gente faz em percentual, tá? O erro relativo. Você pega o erro absoluto, ó, e divide pelo valor aproximado. Tem uns que ele faz pelo valor real, mas geralmente o valor real você não tem. Então você faz o relativo em relação ao erro aproximado, o valor aproximado. É só pegar o erro absoluto e dividir pelo valor aproximado. Eu vou fazer um exemplo aqui que ilustra bem. Ó, você sabe que π está entre 3,14 e 3,15. Você sabe, né? Então, se você pegar o π real e subtrair de um número aproximado que você escolher entre esse aqui, sempre vai dar um número menor. Essa vai ser um número, o erro, né, vai ser sempre menor que isso. Porque isso aqui é supostamente, por exemplo, você pega o 3,14, 1,459, é o número real. Subtrai desse, vai dar um número menor que 0,01. Porque você está errando na segunda casa. E na segunda casa sempre vai ser menor que isso. Ou seja, na realidade você vai achar um erro 0,00 alguma coisa. Sempre, isso aí que é interessante, né? O erro absoluto, agora olha que interessante, esse exercício é muito legal. Repare, eu peguei dois números. Vamos calcular o erro absoluto considerando o valor aproximado, a parte inteira, tá? Esse é o valor que você leu. Esse é o valor real, o valor lido, né? Então, essa é a parte inteira. Ó, considerando a parte inteira, o alinha, o aproximado, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o erro absoluto, você subtrai ele da parte inteira. Ele da parte inteira, vai dar 0,373. Aqui também, subtrai ele da parte inteira, vai dar o mesmo erro. Então, o erro absoluto dos dois são iguais. Tá? Interessante, o erro absoluto. Agora, olha o erro relativo. Se você vai calcular o erro relativo no primeiro, o erro absoluto dos dois é igual,
Só que você vai dividir pelo valor aproximado. Ó, o aproximado, eu peguei ali a parte inteira. Quando você dividir, olha quanto que deu o erro aqui. Ó. Dá menor que 10 a menos 4. 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4 é aqui. Ó. É menor ainda. Né? Esse aqui é menor que 10 a 0, que é 1 menor. Ó, né? Menor que 0,0. Não, aqui é 0,1, né? Menor que 1, né? Que é 10 a 0. Então pode ver que esse erro é bem maior do que esse. E o erro absoluto é igual, né? Aqui eu calculei os erros absoluto e relativo, né? É o mesmo exemplo. Né? Aí os tipos de erros, arredondamento e truncamento, lembra? Quanto menor for o erro, maior será a precisão. Isso é importante, né? Olha aqui, ó. Raiz de 2. Você pega a raiz de 2 na máquina, é um número irracional. Então, teoricamente, ele é um número real lá irracional. Ó, tem a reticência, né? A gente não fala disso, porque é um número irracional. Tá lá. Ele vai prolongando indefinidamente. Você tem que representar ele. Então, esse é o valor representado. Ó, eu estou usando 2, 4, 6, 7 casas decimais. Então, o que você fez? Você truncou a outra parte. Cortou tudo aqui. Né? Ou arredondou. Aqui arredondou. Então, aqui não está arredondado. Não. Peraí, 3? Ah, ele arredondou. 3, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele arredondou na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima casa. Né? Ó, sétima casa ele arredondou. 5, 6, ele passou para 6. Isso é arredondar. Truncar. Se ele truncar na sexta casa, ele pega 5. Né? Aí aqui seria 5. É o truncar aqui, ó. Por exemplo, você tem a série. Isso aqui é um número de Euler, né? Um número de Euler, né? É uma série matemática, olha que interessante. É o E, né? Aí você trunca ele. É 2, alguma coisa, né? 2,7318, né? Aí você pode truncar ele, mas é uma série infinita. Arredondamento e truncamento, aqui eu estou mostrando, né? Você tem dois números, ó. Aí eu vou calcular a soma. Repare que eles estão em expoentes diferentes. Então, quando você for somar, você tem que colocá-los todos no mesmo expoente. Porque aí você soma as mantiças. Ó, somou as mantiças. Mesmo expoente. Se transforma no mesmo expoente, depois soma. Né? Aí agora vamos lá. Vamos supor que você está com 4 dígitos na sua máquina. Então, primeiro você tem que pegar 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Se você truncar, ele pega esses 4 primeiros. Olha lá. Tá vendo? Se você arredondar, ele vai para o quinto dígito. É maior que 5, então ele aumenta uma unidade aqui. No 2, ela passa para 3, tá vendo? E o expoente é o mesmo. Pode ver que está tendo erro nos dois casos, né? Do truncamento ou arredondamento. Aqui é a mesma coisa, só que é uma multiplicação. Depois vocês veem, é a mesma coisa. As considerações finais, né? Ainda que as parcelas ou fatores de uma operação possam ser representados exatamente no sistema, não se pode esperar que o resultado seja sempre exato. Né? Isso aqui é importante. Sempre pode dar problemas de truncamento, de armazenamento da base, né? A propagação de erros, isso aqui é legal. Porque você vai executar rotinas no cálculo numérico, que você pega, por exemplo, um número, inicialmente, você trunca ele, aí você vai efetuando várias operações em cima daquele. Então, aquele número já estava errado, você truncou. Aí você vai gerando novos números, você vai propagando esse erro, né? Ok?